21ª edição do Cafetec, para debater o processo de implantação da cultura ágil e de produto na equipe TD da MTI. Quem irá apresentar essa edição é a nossa analista de TI, Sayuri Akari Juazeiro. Sayuri atua como Product Owner e Product Manager, que são um dos principais produtos digitais da MTI. O Cafetec é uma iniciativa criada pela MTI para disseminar a cultura da inovação entre os colaboradores da empresa. Gratidão pela presença de todos vocês. Sayuri, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui o compartilhamento do... Aqui. Tô pensando aqui, porque eu fui testar uma nova ferramenta, gente, calma aí. A pessoa tá com dificuldade de compartilhar, calma aí, deixa eu ver aqui. Essa Yuri Oi? Quê? Oi, Sayuri. Tá dando Oi, Sayuri. Oi, parou de dar microfonia? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só fechar 1 milhão de abas aqui, enquanto a aba certa, galera, calma aí. Problemas técnicos. Deixa eu ver aqui. Vai. Enquanto Sayuri se organiza ali nos detalhes, eu gostaria de agradecer aqui a toda a equipe do gerente da Unidade de Gestão Estratégica de Inovação e Parcerias, Paulo Macedo, e através dele agradecer também aí ao Ailton, a Janine, o Christian, a Érico, o Alcides, toda a equipe que trabalha nesse ambiente de gestão estratégica de inovação e parcerias. Pronta, Sayuri? Aí. Já tô tentando aqui, que ele pediu agora para confirmar que sou eu logando no celular. O celular não estava na mesa. Sem problemas. Compartilhando aqui. Agora vai. Vamos para a praia. Exatamente. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver bem a apresentação? Sim. 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 Tá, beleza. Ok. Então, primeiramente, aí, boa tarde, depois de 5 minutos tentando dar play na apresentação. Então, primeiramente, boa tarde. Eu vou, acho que como o João aí falou, de forma profissional aí no começo.
Eu vou apresentar para vocês a 21ª edição, né, do Cafetec, falando um pouquinho sobre como foi o processo de implantação, sobre como está sendo também, né, o processo de implantação da cultura ágil de produto na equipe de TD, né, de transformação digital dentro da MTI, que eu titulei como do caos à praia. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu, né? Então, essa pergunta aí filosófica de milhões, eu vou tentar aqui me definir rapidamente em algumas poucas palavras. Hoje eu trabalho na MTI como, de forma oficial, analista de TI. Atuo hoje na unidade de gestão estratégica de projetos e transformação digital. Alguma coisa assim. Eu sei que a sigla é o GPGD, a sigla mudou recentemente. E aí a gente chama de equipe de transformação digital, equipe de TD. E nessa equipe eu atuo num multiverso aí de papéis, né? Que nem o Joel falou, eu atuo como Project Manager, Product Manager, PO, Scrum Master, enfim, faz de tudo um pouco. A Sayuri também, ela é uma jogadora de RPG e board games. Algumas pessoas diriam aí que eu sou viciada, mas como diz meu colega Luiz, eu não sou viciada, eu paro a hora que eu quiser. A questão é que eu não quero parar de jogar, né? E eu também sou muito apaixonada por gatos e amo sorvete de menta com chocolate. Fatos aleatórios aqui jogados só para falar um pouquinho sobre quem sou eu. Então, aí, falando um pouquinho disso, vamos falar do que eu vim falar aqui, né? O que eu vim contar para vocês. Vim contar todo o processo de como a gente fez essa questão da transformação digital dentro do time de TD, né? De transformação digital. Então, eu vou fazer toda essa jornada do herói, que no caso aqui o herói seria a própria equipe de transformação digital, e a gente vai falar um pouquinho sobre onde a gente estava quando tudo iniciou, para onde nós fomos, onde nós estamos agora e para onde nós queremos ir. E aí, vamos começar, né, pelo começo, onde nós estávamos. Entender onde tudo começou, como começou, onde a gente estava. Estou começando pelo início. Quando eu cheguei, né, quando a gente entra dentro de um novo time, de uma nova empresa, a gente sempre tem aquele onboarding ali, aquele festival de informação que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, a primeira coisa que a gente faz é tentar entender como as coisas funcionam, né, dentro de um novo time, para a gente poder atuar dentro dele. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, beleza, entrei no time, cheguei para o Sócrates, que é o gerente da unidade, e falei para ele, beleza, como que eu posso ajudar o time, né, o time da transformação digital? Aí a resposta dele foi bem simples e objetiva, com tarefa super simples. Eu quero que você ajude a implantar a cultura ágil de produto no time, eu quero melhorar as notas do aplicativo. São coisas assim, super macros, que vão levar alguns anos para serem, de certa forma, finalizadas, né? Aí, com essas tarefas simples, eu falei, beleza, eu estou sabendo o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que saber onde esse pessoal está. Então, eu fui tentar observar o que estava acontecendo dentro do time. Então, o pessoal estava ali trabalhando, eu comecei a perceber como as coisas funcionavam. Isso foi no 4º trimestre de 2020. Eu entrei mais ou menos no finalzinho de novembro, pelo que eu me lembro, comecinho de dezembro, e quando eu cheguei, eu percebi que o pessoal não possuía nenhum tipo de processo definido dentro do time, né, de desenvolvimento definido dentro do time. Não existia aquela clareza de quais eram os papéis, de qual era a cultura e de qual era a responsabilidade daquele time. Na época também, o time, eles atuavam só de boca a boca, tipo, não tinha um local onde eu pudesse ver tudo que estava sendo feito, que status que estava, como que estava. Na verdade, até tinha, né? Na época, o pessoal estava tentando usar o Trello. Só que o Trello não atendia as necessidades do time por causa da questão de vários produtos. A gente precisava, de forma fácil, intercambiar informações entre boards, e na época o Trello não tinha isso. Eu acredito que hoje já tenha evoluído a ferramenta, né? Já tem um bom tempo.
E aí a gente não tinha esse controle de fato, de que quais atividades de forma micro que estava acontecendo no dia a dia. E quando a gente iniciava o desenvolvimento, não tinha documentação. Os serviços eram, a demanda chegava, a demanda era desenvolvida sem nenhum tipo de documentação. Então, quando eu observei tudo isso em relação a implantar metodologias ágeis, eu percebi que metodologia Go Horse, ela estava 100% implantada. A galera chegava, desenvolvia e depois via o que acontecia. E aí, em termos da nota do aplicativo, na época, no Google, a nota do aplicativo era 1. Aí eu verifiquei isso, beleza. Então, como que é mais ou menos o processo que não está muito bem definido acontece, né? Como que acontece esse processo? Então, uma demanda ela era solicitada por um cliente nosso. Na época, a gente não tinha uma fila de demandas muito grande. Então, às vezes, era a demanda que estava sendo executada e a próxima já chegava para, né, entrar logo depois. A gente não tinha uma fila gigantesca para ser feita. Então, essa demanda ela chegava, ela entrava na nossa esteira de desenvolvimento, essa esteira era única, a gente só conseguia fazer um projeto por vez. A demanda, a gente pegava, a gente não documentava, não fazia nada, né? Go Horse total, vamos desenvolver. Desenvolvia, fazia o desenvolvimento, chegava na fase de testes, vamos fazer o quê? Testar bonitinho? Não, vamos testar o caminho feliz. A gente testava o caminho, o pessoal testava o caminho feliz, e mandava para homologação para o pessoal homologar o que tinha sido desenvolvido. Aí o pessoal de homologação fazia os testes, às vezes voltava aquelas pequenas correções, e às vezes, né, ia para a produção. Yuri, Oi. você consegue aumentar a tela? Aumentar a tela. Como assim aumentar a tela? Do PowerPoint, da apresentação. Deixa eu ver. Eu acho que é a forma como ele criou aqui. Deixa eu ver se assim ele vai. Compartilhar esta guia. Estar no modo de tela cheia. Ficou melhor? Não, piorou. Acho que tá a mesma coisa, mas se não tiver como, segue então, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, aí... Mas tá muito ruim para ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Ou é a minha Eu tela não ou é algum consigo problema. ver assim. Então, segue aí. Tá. Por favor. Obrigado. Beleza. Então, a gente tinha uma demanda que ela era solicitada, ela era desenvolvida, a gente testava de forma muito rápida, só para garantir que os principais bugs não passariam para a produção. A gente fazia essa homologação e a demanda ia para a produção. E um outro problema que a gente tinha dentro do time, o nosso time ele atua com parceria estratégica, às vezes a gente tinha essa dificuldade de atrelar o faturamento da demanda com a entrega, né? Então, a gente colocava em produção e depois a gente saía correndo atrás para faturar aquilo que a gente tinha feito. E aí a gente ia para sustentação, né, de todo o serviço, de novas funcionalidades que ia entrando dentro do aplicativo. A essa sustentação, ela era basicamente correção de bugs. A gente não conseguia pensar a muito longo prazo, a gente sabia que existiam melhorias para serem feitas, mas era muito apagar incêndio, né? Então, aquela coisa de como você testou de forma muito rápida, ela ia para a produção com muitos bugs ainda. Então, às vezes, a gente passava ali, toda vez que ia para a produção, era aquele Ave Maria, né? E vamos ver o que acontece aqui, vamos ficar aí essa semana aguardando, antes de iniciar um novo projeto, vamos ver como é que vai ficar essa semana, porque provavelmente a gente vai ter que corrigir bugs durante a semana. Diante dessa maluquice aqui, que era né, que eu brinco aqui, que era o caos, isso a gente estava aqui no primeiro trimestre de 2021, que eu percebi tudo isso. E aí eu falei, ok, a gente atua assim, a gente tem que melhorar, né? Então, vamos fazer um plano de ação para fazer essas melhorias. Então, vamos fazer utilizando o PDCA. Então, vamos planejar, vamos fazer, vamos checar o que foi feito e vamos agir sobre possíveis melhorias. Aí, na fase, né, do planejamento, antes da gente pegar e falar, vamos fazer alguma coisa, né, de forma mais maluca, eu fiz um estudo mais aprofundado de mercado privado mesmo, de como eram utilizadas as metodologias ágeis, a gestão de produtos, a gestão de projetos dentro
de grandes empresas, tipo como Nubank, Inter. Eu pegava essas grandes empresas que eram ali o sonho, né, de trabalho, e a gente fez um estudo aprofundado disso para poder implantar dentro do time. Com esse estudo em mãos, e pegando o que o time, como o time atuava, eu fiz o desenho do fluxo de trabalho, que aí eu chamo de fluxo de trabalho 1.0. Esse fluxo, eu peguei ele, desenhei, apresentei para o time, aprovei, beleza, tá ali aprovado. E nós fomos fazer um plano de execução, definindo algumas melhorias dentro do time, para a gente ir fazendo, tipo, um roadmap ali com vários marcos, para a gente ir entregando algumas melhorias ao longo do caminho, né, do fluxo de trabalho. Então, na fase de vamos colocar a mão na massa, né, no do, a gente fez a implantação do fluxo de trabalho, começamos a utilizar uma ferramenta, abandonamos totalmente o Trello, que não atendia a gente, e começamos a utilizar o Monday. E aí a gente começou a utilizar o Monday para controle de tarefas, e isso já deu uma possibilidade de visualização do que estava acontecendo no time. E a gente começou a tentar paralelizar projetos. Então a gente começou a tentar ali fazer 1, 2 projetos ao mesmo tempo para ver como que o time se comportava. E aí a gente foi também colocando algumas outras melhorias, né, ponto a ponto, que foi trazendo já resultados para o time. A gente colocou, por exemplo, houve o início de a gente começou a fazer testes mais aprofundados antes de subir para a produção. Então, a gente fez a contratação de QA, né, para o time. Então, toda vez que vai subir para a produção, essa nova versão, ela é testada de forma um pouco mais exaustiva. Então, quando ele vai para a produção, hoje, a gente sobe para a produção de boa. Tem 1 ou 2 incêndios, mas são coisas muito mais simples, são coisas bem menores, para a gente apagar um incêndio. A gente começou a utilizar ferramentas de prototipagem, começamos a utilizar o Figma para fazer protótipos para o time, para fazer o desenvolvimento, né? Começando a iniciar alguma coisa de documentação do que seria feito. A gente fez a gente começou a questão, né, de paralelizar projetos, começamos a fazer essa prototipagem. A gente também, uma coisa que não tinha dentro do time, era uma forma padronizada de atendimento no suporte. O suporte, até então, era muito via como o que estava acontecendo, o problema que o usuário reclamava, e ele encaminhava para o nosso nível 2. E a gente tirava dúvidas e fazia atendimentos de problemas mesmo da plataforma. A gente criou um POP com as principais, conforme a gente foi atendendo isso, né, verificando essas principais dúvidas, a gente criou ali uma planilha mesmo, algo bem simples, com os principais problemas que a gente foi encontrando dentro das reclamações do usuário, e a gente fez uma planilha para o pessoal de suporte também poder fazer um nível 1 um pouco mais aprofundado e passar para o nível 2. Aí no nível 2, do suporte, a gente conseguiu começar a coletar algumas sugestões de melhorias do produto. Alguns usuários chegavam de mandar para a gente, podia ter tal coisa, podia ter tal coisa. Isso a gente resolveu começar a cadastrar na nossa ferramenta até para a gente ter alguma coisa de melhoria que o próprio usuário relata para a gente. E também, conforme a gente fazia os atendimentos, a gente verificava, olha, tem um grande volume desse tipo de reclamação, então vamos tentar atuar sobre uma melhoria disso aqui. Então a gente começou a organizar essa parte também. Aí essa questão, né, quando essas pequenas melhorias, que não parecem ser muito grandes, mas são bem pequenininhas, mas elas já trouxeram esse ganho gigantesco. A gente parou de pagar incêndio para tudo quanto é lado e diminuiu bem a quantidade, começou a entregar as coisas em produção de forma mais estável. E aí nós fomos melhorando, até que veio o desafio, né? E aí a gente pergunta, será que é a praia, né? Então, primeiramente, o desafio, ele foi uma demanda que chegou para a gente da seguinte forma, vocês têm que entregar isso aqui, o prazo é 30 dias. E como a gente estava galgando no início de passar o passo a passo, de fazer o fluxo, de fazer todas aquelas melhorias, tudo ao mesmo tempo, a gente já achava um prazo extremamente curto para poder entregar.
E aí a gente falou, não, beleza, vamos seguir o fluxo, vamos tentar entregar, né, nesse prazo. Aí nós começamos o início ali, fizemos uma prototipagem que a gente validou com o nosso cliente, e a gente foi de forma bem organizada fazendo ali, fez o protótipo, perguntou, pegou inclusive aquelas melhorias que a gente já tinha começado a mapear dos usuários, e a gente trouxe, ó, isso aqui foi reclamação de usuário, vamos incluir isso aqui, porque tem bastante gente reclamando desse item em específico. Então, nós fomos colocando também essas coisas dentro do protótipo, dentro dessas melhorias. E aí, no meio do caminho, chegou uma outra ordem de serviço daquele mesmo cliente, com mais escopo e mantendo o mesmo prazo, né? E quando a gente fala de gestão de projetos, se você aumentou o escopo e você manteve o prazo, você tem que pelo menos aumentar o número de recursos. E aí, né, que foi começando a ir para o caminho que não é tão bonitinho, né? A gente tem a questão de como a gente fez somente protótipo e os serviços foram ficando, a demanda cresceu muito, a gente não tinha uma documentação em si do que teria que ser entregue, né, só o protótipo. Acontecer de a gente ir para uma reunião, parecia que um dia era uma regra, no outro dia era outra. Ou a gente descobria novas regras a cada dia. E você imagina isso a cada dia chegando perto do prazo, né? Aí, chegando perto do prazo, descobrindo coisas novas, tendo que refazer, e aí foi aquele desespero, porque aumentou o escopo, manteve o prazo, vamos colocar mais gente, e vamos colocar mais gente, e vamos colocar mais gente, e vamos colocar a equipe toda num projeto só. Então, acabou aquilo também de tentar paralelizar projeto. Todos os projetos foram parados, todo mundo focou nesse. E aí ficou o questionamento. A gente entregou no prazo esse projeto? Sim. Só que aí a gente sempre se questionou, a que custo, né? Quando eu falo a que custo, é porque realmente foi o super caos ativar, isso no terceiro trimestre de 2021, né? Que o time faz da meia-noite às 6? O time basicamente atuou quase que 24 horas por dia dentro desse projeto. Então, foi sábado, foi domingo, foi feriado, foi de noite, de madrugada, a hora que você conectava na ferramenta a gente utiliza o Discord, na ferramenta do Discord alguém estava lá codando nesse projeto, o que não é lá muito saudável, né? Não é uma coisa muito saudável. E aí a gente foi colocando conforme você foi colocando mais gente dentro de um projeto, você começa a ter o problema de retrabalho. Você começa a descobrir aquelas regras novas, você começa a todo mundo trabalhar na mesma coisa, aí dá conflito no código, aí a gente descobre coisa nova, refaz, a gente joga fora o que fez, aí outra pessoa atua no mesmo item daquele lá, começa, aí não tá acabando o tempo, vamos, esquece a gente alinhar a comunicação, vamos deixar, e foi de super caos, né? O caos, super caos, ultra master caos. E aí, no início, o projeto, ele tinha um objetivo muito claro, que era entregar novos serviços para o cidadão e melhorar os serviços já existentes, com foco no cidadão. Qual foi o objetivo do projeto? Entregar os serviços. Toda a questão de entregar com qualidade, entregar pensando no usuário, foi feito de forma meio maluca no meio do caminho. E aí, todo esse cenário meio caótico fez com que, obviamente, o produto fosse entregue, não fosse entregue com a qualidade desejada, e a falta de qualidade gera o quê? Gera dívida técnica, gera dívida funcional. E essas dívidas, elas assombram a gente até hoje. A maior parte dos nossos itens de sustentação hoje é por causa deste projeto específico. E aí a gente pensa, poxa, a gente tinha um fluxo de trabalho, a gente validou com o time. O que a gente fez de errado? Aí a gente olhava para o lado e a gente foi se perguntar, né? Como que o time estava? O time estava exatamente como está nessa imagem aqui. Os nossos super-heróis aí da equipe de transformação digital estavam totalmente derrotados. A moral do time estava lá embaixo, porque eles entregaram alguma coisa que eles não estavam orgulhosos de ter entregue. Entregou, mas entregou um negócio mais ou menos feito, mas não bem feito, né? E aí estava daquele jeito, e todo mundo triste, porque trabalhou sábado, domingo, feriado, de madrugada, de noite, com todos os horários do universo, e eles estavam se sentindo extremamente derrotados. Isso era visível quando você ia para as dailies,
do time, e o pessoal falava, tipo, até murcho nas deles, eu fiz tal coisa. Então, assim, era aquela coisa bem Call Sadness and Sorrow aqui, bem aquela coisa mais triste mesmo, né? E aí, beleza, a gente viu todo esse caos, toda essa bagunça, e a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. Não dava para a gente continuar dessa forma. Então, vamos pensar bem como a gente vai trabalhar as futuras melhorias, né? Como que a gente vai como que a gente quer atuar daqui para frente, né? Isso no quarto trimestre de 2021. Quando a gente foi pensar isso, a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer uma reflexão de tudo que deu errado para a gente não errar mais. Então, a gente começou a atuar para começar a trabalhar essa questão melhor, né? De melhorar para o time o trabalho, para melhorar a forma como a gente trabalha, para melhorar o fluxo de trabalho que a gente estava atuando. E aí, eu cheguei para o Sócrates e falei assim, olha, a gente tem que fazer uma reflexão a respeito de tudo que foi feito de errado, né, no projeto, ou de tudo que está errado na equipe, de tudo que a gente pode melhorar. E aí ele falou, beleza, vamos pensar bem e vamos fazer isso. E aí eu criei a praia. Agora vocês vão descobrir o que é a praia, né? É o plano responsável pela ação e implantação da agilidade. Então a gente começou a definir um plano de ação para, de fato, implantar a agilidade. E aí, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi fazer uma grande retrospectiva do time e do projeto. Então, a gente foi fazer um check-up ali com a equipe, colocou todo mundo na sala, a gente abriu um Miro e a gente falou, galera, essa é a hora que a gente quer ouvir vocês. A gente tem ali o fluxo, a gente não conseguiu rodar o fluxo nesse projeto, deu errado, ok, mas a gente não quer repetir o erro, a gente tem que, né, aprender com o erro. Então, como que a gente pode melhorar? Então, como vocês se sentem, como vocês querem melhorar, como vocês querem trabalhar? Então, nós fizemos aquela clássica retrospectiva. Então, sentamos ali o que deu certo. Aí o time numerou o que deu errado, o time numerou o que podemos melhorar. Quando a gente foi no que deu certo, o pessoal citou itens que já estavam, que eram exatamente aquelas melhorias dentro do fluxo, que é a participação de QA no processo de desenvolvimento, faz a entrega ser de melhor qualidade, o fato de que você tem um protótipo para ajudar os meninos, né, visualmente do que tem que ser feito, ajuda. Aí a gente começou a ver isso aí, tá, então o que a gente estava fazendo até então estava dando certo. Aí o que deu errado? O deu errado basicamente eram basicamente os itens de como foi conduzido todo aquele projeto. O projeto não pode ser assim, tem que ter documentação, tem que ter uma estruturação antes da gente desenvolver, a gente descobria regra de negócio nova todo dia. E aí, o que a gente pode melhorar? E a gente começou a discutir isso. E aí, uma coisa bem interessante que a gente viu, né, nessa nossa sessão aí de terapia do grupo, a gente teve um momento eita. Na realidade, quando a gente sentou com o pessoal e foi falar sobre o fluxo que a gente trabalhava, o time não entendia como era o fluxo. O time não entendia o linguajar técnico que estava dentro do fluxo. E aí eles achavam que ia ser de um jeito, não conseguiram entender, e a gente também não conseguiu se adequar. Então, beleza, se o pessoal não entende o fluxo, o que a gente tem que fazer? Vamos dar 2 passos para trás para correr, né, para tomar um impulso. Então, vamos fazer treinamento, vamos fazer o pessoal entender como é o fluxo, como funciona tudo, para depois falar, beleza, esse é o fluxo que a gente quer trabalhar já de acordo com as melhorias propostas por vocês. Vamos atuar dessa forma? E aí nós fomos, primeiramente, né, para o treinamento, para a trilha de treinamento que nós tivemos. Aí na nossa trilha de treinamento, a gente teve treinamentos de conceitos mesmo. Então, a gente, aqui foram 5 treinamentos, esses 4 foram treinamentos dados por mim, e esse último aqui foi dado pelo Sócrates. Nesses treinamentos, a gente fez de Manifesto Ágil, Scrum, Kanban, Lean e Product Backlog Building. A gente fez esses 5 treinamentos, e durante esses treinamentos, a gente fez algumas atividades lúdicas com o time também. Isso já, esse ouvir o time para poder melhorar,
esses treinamentos, essas dinâmicas, né, com essas atividades, digamos assim, mais lúdicas para o time, já melhorou a moral do time que estava ali, né, totalmente derrotado no final daquele projeto. A gente já conseguiu sentir uma melhora ali no dia a dia. Então, a gente fez algumas dinâmicas dentro do Miro, dentro do Kahoot, e a última que eu utilizei foi essa aqui, que eu coloquei o print, que é um jogo de tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro, ele chama The Agile Game. Ele basicamente consiste em você rodar uma sprint dentro de um tabuleiro. Então, você tem ali os recursos, você tem uma sprint de 10 dias e você tem que tentar entregar o máximo de valor possível no final da sprint. Eu peguei o time, dividi, eu acho que foram 3 grupos, então cada um dividia, né? Então, cada grupo era composto por 4 pessoas, e essas 4 pessoas tinham que resolver a sprint de forma colaborativa. E aí, uma coisa que eu percebi, eu joguei o pessoal ali e só tirava dúvidas em relação ao jogo em si. O pessoal, antes de começar qualquer sprint, né, o que você faz? A planning. Eles fizeram por conta própria a planning ali, a gente vai fazer assim, vamos pensar dessa forma, vamos fazer assim. Fizeram ali a planning, né, da sprint do jogo, fizeram a execução, e aí o jogo ele tem tipo cartas que todo dia ele tinha um problema dentro da daily lá. Fulano ficou doente, ciclano tem que apagar incêndio de produção. Então, todo dia tinha algum BO para a sprint para que eles tinham que resolver. Essa questão de adaptação a essas mudanças, né? Bem Scrum mesmo, né? Bem de manifesto ágil, bem de adaptação. Aí eles entenderam essa questão da adaptação. No final dos 10 dias da sprint, né, do jogo, eles mesmos olharam, fizeram a revisão, aí eles fizeram a retrospectiva. Poxa, se eu jogasse de novo, eu acho que a gente deveria ter feito isso, a gente errou em fazer isso aqui, porque esse recurso aqui tinha muita demanda, então fulano tinha que aprender coisa que ele sabia para poder dividir carga. E aí eles mesmos foram fazendo a retrospectiva, foi, né, pegando aquela coisa de como eles poderiam melhorar se eles jogassem de novo. E eles mesmos falaram assim, Sayuri, aqui está o seu conceito de planning, de retrospectiva. Eles mesmos, conforme a gente foi fazendo o jogo de tabuleiro, eles foram identificando os conceitos que eu apresentei nos treinamentos. E aí essa atividade foi realmente algo que eles lembram até hoje aí da jogatina, né, que a gente teve. Então, agora que todo mundo está na mesma página, a gente pode falar sobre fluxo, a gente pode falar sobre os termos técnicos de agilidade. Então, a gente pegou aquele fluxo que tinha antes, pegamos as melhorias do time, colocamos tudo isso dentro do fluxo, junto com o time. Então, pegamos tudo isso e incluímos o fluxo 2.0. E aí, vamos tentar de novo paralelizar projetos. Vamos reestruturar o time em squads, como é nas grandes empresas também. Então, a gente teve a definição, se eu me lembro, acho que começaram 3 squads. Aí a gente fez essa definição de squads. Aí cada squad nosso é composto por, no mínimo, 2 desenvolvedores, um PO, um QA e um Tech Lead. Então, eles atuam, né, em 3 squads. Aí nós temos a definição, a gente fez a definição de cultura, de papéis e de responsabilidades dentro do time. Pegamos a ferramenta que até então a gente utilizava e a gente readequou ela para rodar o fluxo, né, de ponta a ponta. Começamos a incluir, né, documentação, fizemos alguns templates de documentação para os serviços que a gente ia entregar. E a gente falou, beleza, agora vamos começar a rodar sprints e cerimônias. E para isso, foi escolhido um dos squads para ser o piloto de tudo. E aí nós fomos para o projeto de piloto para fazer o Scrum bonitinho, como dita ali o livro, né? Então, a primeira coisa que aconteceu foi, toma, esta demanda aqui precisa ser feita. Ok, qual é a demanda? Sentamos, fomos, junto com a squad, né, com aquela squad específica, a gente sentou, definiu o que tinha que ser entregue, entendeu muito bem como tinha que ser entregue. A partir disso, a gente definiu um cronograma, a gente definiu datas para as entregas, definimos nas sprints, os meninos, pedir ajuda para os meninos, para os desenvolvedores, né, porque é aquela coisa, quem dá prazo é quem executa.
Então a gente chegou nos desenvolvedores e a gente falou, ó, e aí, qual que é o prazo? Vocês acham que a gente consegue entregar isso, isso, isso? Ah, consegue. Ah, talvez não, joga para outra sprint. E a gente definiu um cronograma base ali para fazer as entregas. E basicamente é como tá aqui o Groot, né, dançando no meio da bagunça, né? Os outros times ainda não estavam rodando Scrum, eles estavam rodando Scrum, eles estavam só surfando na onda aqui do Scrum. Tanto que quando a gente fazia todas as cerimônias ali de retrospectiva, a comemoração oba, a gente conseguiu mais uma sprint com sucesso, a gente conseguiu entregar, a gente conseguiu entregar um negócio com a qualidade legal, poxa, que bacana, ficou muito 10, né? Tipo, era muito mais o que deu certo do que deu errado, né? Então a gente tinha melhorias para serem, né, sanadas, mas a gente também tinha muitos pontos positivos, que foi aquele start inicial de sprints mesmo, né? E aí fala, poxa, mas esse piloto foi tão bom assim, não teve problema? Não, teve. A gente teve muita adaptação à mudança também. Durante as sprints, teve várias vezes mudança das integrações, às vezes a gente descobria uma ou duas regras de negócio depois que a gente fez o refinamento com o pessoal, né, com o cliente, mas isso tudo a gente conseguiu absorver dentro das sprints ao ponto de conseguir entregar no prazo. Mas dessa vez a gente entregou no prazo com foco em qualidade. Isso a gente está vendo no primeiro trimestre de 2022, deste ano, né? E tanto que esse prazo foi esse piloto ele foi um tanto sucesso que a sustentação, basicamente, a última vez que a gente fez uma análise ali da parte de sustentação, a gente teve 3 demandas relacionadas a esse projeto, nem 3 demandas, né? 3 solicitações de usuários, 3 suportes de usuários, os 3 suportes eram dúvidas. Então a gente não teve bug relatado em sustentação desse projeto aqui, da forma como ele foi conduzido. Então a gente, poxa, fez o projeto certinho, dentro do fluxo, bonitinho. Essa, né, o sonho da praia aqui, né? Sombra, água fresca, sol, bronzear, mar, e é isso aí. Deu certo. E agora? O que a gente faz? O fluxo funciona. O que a gente faz agora? E aí, desde então, a gente chega no momento onde nós estamos agora, né? Como que a gente está hoje, o time? Aí, voltando naqueles mesmos formatos aí de slides, né? Então, o que está acontecendo hoje dentro do time? Nós temos um processo definido, nós temos a cultura, temos os papéis, temos as responsabilidades dentro do time. Nós temos a ferramenta de controle, o Monday, apesar de ele ser meio bugado, de vez em quando dá uns negócios estranhos, ele tá atendendo. As minhas reclamações é que ele é meio bugado mesmo, mas é problema da ferramenta. A gente começou a fazer as entregas com documentações, então quando alguma coisa vai para desenvolvimento, eu não mando sem documentação. Eu faço protótipo, eu documento e falo para o cliente, é isso que você quer? Ah, não que aquilo não vá mudar, né? Porque o Scrum também não é rígido desse ponto. Mas é aquela coisa de, pelo menos a gente tem conhecimento do que a gente vai entregar. Se surgiu uma ou duas coisas de diferente, que a gente não conseguiu ver isso aqui na hora que a gente fez o refinamento, a gente absorve essa mudança. E aí eu diria aí que a metodologia ágil está num 50% implantado. Então, na tarefa simplesinha do Sócrates em termos de metodologia ágil, estamos aí galgando também. E na parte de notas de aplicativos, todas essas melhorias que a gente fez durante todo esse tempo, tipo 1 ano, né, que foi mais ou menos, a nota do aplicativo ela passou de 1, que era a menor nota possível dentro da Play Store, para 2,5. Então, a gente já conseguiu ver essas melhorias. Essas melhorias, a gente tem o feedback do usuário com o aumento da nota do próprio aplicativo. Então, como que funciona esse fluxo atual? Hoje, a gente tem essa demanda que ela é solicitada, ou é uma melhoria que a gente vai colocando, né, dentro dos nossos boards ali de Kanban, da parte de Kanban Upstream. A gente coloca tudo lá. E a gente tem uma fila para execução. Mas é uma fila, a fila mesmo, fila grande de execução. Essa fila hoje, a gente criou aí uma persona de gerente do caos, né? A gente brincou aí com o nome de caos. Esse gerente do caos hoje é o Sócrates. Então, ele pega todas aquelas demandas e fala, olha, esta aqui é a que a gente vai executar agora. Esta aqui é a que a gente vai executar agora. E ele tenta fazer esse controle dos times para alocar os projetos dentro das squads.
As entregas hoje, elas são feitas, né, baseadas exatamente no Scrum. A gente tem uma release, a gente entrega incrementos para o nosso cliente. Então, a gente chega aqui no incremento, vai fazer uma parte, vai fazer um projeto X. Esse projeto X tem 10 coisas dentro dele, 10 épicos, né? 10 histórias épicas ali. A gente pega uma, a gente documenta, prototipa, valida, manda para desenvolvimento. Aí a gente faz o desenvolvimento e faz o teste. Aí a gente pega o próximo, o que eu havia documentado, prototipado, validado. E a gente vai fazendo isso até finalizar aquela demanda. Finalizei a demanda, beleza, ela vai para homologação. Aí aqui não é finalizei a demanda, ela vai para homologação. Aqui depende do cliente. Tem cliente que quer acompanhar o processo inteiro, então, eu entreguei funcionalidade cadastro de usuário, eu quero ver como está o cadastro de usuário. Não, eu quero tudo na minha mesa para amanhã e é isso aí, vocês me mandam, me entregam tudo que eu faço teste de tudo. E aí isso que a gente deixou adaptável conforme o cliente, né, conforme a maturidade do cliente. Aí, beleza, nós fazemos a homologação. Com a homologação, nós vamos para a produção. Para a produção, nós vamos para a sustentação. E aí, a sustentação, ela continua com aquelas duas vertentes, né? A gente faz correção de bugs, mas também a gente pega todas as melhorias do usuário, ou a gente verifica reclamações do usuário e propõe melhorias para os produtos vindos do próprio time. E a gente retroalimenta isso aqui para poder fazer as entregas. E essas esteiras aqui, essa esteira aqui de incremento são várias esteiras de incremento, são várias esteiras de desenvolvimento, que nós temos vários squads. Hoje, a última vez, eu contei, acho que são quase 10 projetos rodando ao mesmo tempo dentro do time. Isso é o nosso momento atual. Tá, então o fluxo funciona, então tá tudo certo aí, tá tudo às mil maravilhas. Vocês estão totalmente, né? Coloca o óculos de sol, praia total. Não, nós temos dificuldades, né? Aí a gente começa, a gente tem tentado escalar o Scrum para todos os squads de forma mais firme, né? Com um pulso mais firme, de acompanhar todas as cerimônias, de acompanhar todos os times, de poder, às vezes chega aqui, tem que tá acabando esse projeto aqui, toma esse projeto aqui, refine ele o mais rápido possível e bota para executar. E esse refine o mais rápido possível geralmente não funciona, né? Então a gente tem que pegar aquele tempo para tentar entender o que a gente vai entregar para entregar. Então, às vezes a gente mesmo fica tentando se sabotar, tentando furar o fluxo aí, cortar o caminho. E toda vez que a gente corta o caminho, a gente mesmo se estrebucha mais para frente, né? A gente mesmo reclama da gente mesmo no passado. Por que a gente fez isso, né? Atropelou esse item aqui do fluxo, cagou tudo. E o time ele vive constantemente crescendo. Então, é uma coisa que a gente começa a criar uma consistência, entra mais gente. Começa a criar uma consistência, entra mais gente. Aí fica aquele, socorro, meu Deus do céu, tem que ensinar para todo mundo, tem, né? Botar todo mundo dentro do fluxo, fazer o pessoal entender o fluxo, toda aquela questão que a gente havia feito lá no começo com a questão da praia, né, da instituição da praia. A gente não consegue, aí aqui o segundo ponto, né, a gente tem uma falha muito grande em termos de estratégia e de estratégia de fluxo contínuo. Então, às vezes, o PO está ali atuando num projeto, ele já poderia estar refinando um projeto posterior, ou uma outra entrega posterior, e aí ele fica mais nessa coisa de acompanhar um projeto, e aí a gente perde essa questão do que a gente tem no Kanban lá do fluxo contínuo de atividades. Então, é uma coisa que a gente tenta, e o fluxo contínuo de atividades, né, sem o desperdício, né, dentro do fluxo de atividades, é algo realmente extremamente difícil de masterizar. Então, é uma coisa que provavelmente quase todo time tem, aí eles vão melhorando com o tempo nessa questão de evitar esses desperdícios. A gente também precisa melhorar a questão do mapeamento. A gente tem feito um refinamento legal, uma documentação legal para desenvolver, mas às vezes a forma como chega a demanda, ela foi pensada de forma mais macro e a gente precisava que fosse aprofundado um pouquinho melhor, porque aí parece que o escopo sempre cresce a mais.
E aí alguma coisa que a gente imaginava que fosse levar um mês, na verdade leva 3. Poxa, então se aumentou muito o escopo, a gente deveria ter gasto ali um tempo maior em tentando entender quais eram as histórias épicas, quais eram as grandes funcionalidades, quais eram, né, tudo que a gente precisava entregar. E aí, dentro do time, eu coloquei aqui como pessoas super heroínas, entre aspas, né? No quesito de que hoje 3 pessoas no time, eles atuam em tudo e com todos. E isso cria um certo gargalo. Né? Hoje a gente tem, de forma oficial, um QA para o time inteiro, e é complicado. Um QA atuar em 9 projetos, testando os 9 projetos em Android e iOS ao mesmo tempo. Então, é como se fossem 18 projetos ao mesmo tempo para o QA. Mais a sustentação, né? Então, é realmente complicado para ela conseguir acompanhar todo esse processo. E aí eu falo, não, então vamos tentar ajudar. E a gente começa a tentar ajudar e não ajuda porque gargala tudo, né, na mão dessas pessoas que querem ajudar o fluxo a rodar, mas às vezes acabam criando gargalos também, porque realmente não tem gente o suficiente. E também a gente tem a dificuldade agora, né, de diferentes maturidades. A gente tem tanto maturidade de time quanto a maturidade dos nossos clientes. Então, a gente chega, às vezes, o time mais maduro já faz ali um planning poker, eles mesmos falam, não, a gente deixou, faz a retrospectiva, poxa, a gente devia ter descido mais o nível dessa história de usuário, ela está muito épica, a gente tinha que ter diminuído mais, colocado mais tarefinhas, né, porque a gente mensurou errado. O próprio time vem amadurecendo nisso, propondo essas melhorias de, a gente deveria ter feito isso, a gente errou aqui. E aí a gente tem um outro time que tem mais dificuldade, né? Porque ele começou depois, né? Ele começou cerca de 2, 3 meses depois a começar a entrar nesse fluxo. E a gente tem essa dificuldade de escalabilidade. Então a gente tem 3 squads, cada um numa maturidade diferente. E é difícil gerenciar isso tudo, né? E a gente também nós temos os clientes, cada um com a sua maturidade diferente. A gente chega ali, a gente tem um cliente que entende que quando a gente está falando de serviço digital dentro do MT Cidadão, a gente não está falando em pegar como é atendido hoje dentro do balcão daquele órgão e colocar no aplicativo. E aí ele fala, não, beleza, a gente tem que fazer a transformação digital desse serviço. Aí a gente senta, pensa em transformação digital para poder desenvolver. E tem time que fala, não, beleza, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer como está no balcão, bota no aplicativo. E aí a gente tem essa questão, né, que tem clientes que entendem a ideia da transformação digital, tem uns que não entendem, e às vezes a própria transformação digital não dá, às vezes, para fazer um mundo perfeito, né? Porque você tem a integração de 1 milhão de sistemas dentro do ecossistema do governo, você tem essa questão de ter que falar com todos os órgãos, às vezes vários órgãos, para aquele serviço, o mundo perfeito era comunicar com 5 órgãos. Você imagina orquestrar tudo isso para uma entrega que você tem que fazer em um mês dentro de um ambiente de uma máquina de governo, né? Que tem aí, todo mundo conhece pela sua burocracia. Então a gente tem essa questão também. E aí, beleza, sabemos as dificuldades que a gente tem hoje, sabemos que a gente consegue atuar assim, né, com o Scrum, funciona dentro do time, e como que para onde a gente está querendo ir, né? Então a gente vai de novo para o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Again, Plan, Do, Check, Act. Sempre melhoria contínua, né? De planejar, fazer, verificar o que foi feito e, né, melhorar sobre o que foi feito. Então, onde que o time se vê em 2023? Aí a gente fica, poxa, mas tem tanta coisa para melhorar, o que nós vamos fazer primeiro, né? E aí uma das coisas que a gente está apostando aí é a contratação temporária. Tá. Eu passei tudo no chamado, a 237. Alguém abriu o áudio. Qual tempo você depois da nela? Pedi pro pessoal dar nela. Então, a gente tem aqui, né, a contratação temporária com o pessoal que está vindo para o time. E aí, de novo, né, o time cresce. E a gente tem que botar todo mundo dentro do fluxo e entender melhor. Com isso, a gente tem novos papéis dentro do time. Então, a gente já começou a desenhar um fluxo 3.0, aí, uma nova versão de um fluxo, de como a gente vai atuar com esses novos papéis. A ideia também é começar a trabalhar numa mentalidade mais de produto. A gente foca muito em projeto. Então,
pensar de forma um pouco mais macro, não só na entrega daquele projeto, mas também no produto, na estratégia de produto. E aí a gente também tem, né, esses papéis novos. Então, a nossa ideia é que o cientista de dados ajude a gente com insumos para a gente melhorar o aplicativo, para a gente melhorar os serviços que serão entregues, dar ali os insights para a gente melhorar como um todo, né? O DevOps ajudar a gente nas dificuldades que nós temos hoje de infra, o ambiente cai, o ambiente dá problema, o ambiente, né, a gente tem diversos problemas de infra aqui hoje, né, de parte de DevOps, e a gente tem essa questão de melhorar essa coisa, automatizar o máximo que dá, para tirar um pouco da carga do time de algumas coisas, e aí veio o DevOps para ajudar nisso. A gente também tem agora um papel de designer de produto, onde ele vai atuar criando um design system para todos os nossos produtos, padronizando a identidade visual entre os nossos produtos, né, em todos os produtos, fazendo estudos de usabilidade junto ao usuário, fazendo ali mapa de jornada de usuário, fazendo um mapa de empatia, tentando mudar essa visão que a gente tem hoje, que é criar telas para criar experiências, e a gente também tem o papel de marketing. Aí o papel de marketing, ele não vem só para fazer propaganda, né? A gente tem que mostrar o que, né, não é simplesmente fazer propaganda, a gente também quer agregar, né, para a MTI como um todo, para o Estado como um todo. Então a gente quer fazer essa questão de mostrar o que está sendo feito dentro do time, para o Estado, para o cidadão, né, para o cidadão entender isso, apresentar os nossos problemas também ali na ciência de dados. Poxa, a gente encontrou que hoje é o maior número de reclamações em relação a este serviço. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso para melhorar essas coisas também com o marketing. E uma das coisas também que a gente também acha que vai ajudar muito a gente nos próximos meses aí é a questão da CEPLAG, ela também ser agora uma perninha para ajudar a nossa equipe. A gente começou, inclusive a gente está agora mesmo rodando a primeira vez um fluxo de cocriação de um serviço digital junto com a CEPLAG. Então, a CEPLAG ela começou ali a tomar a liderança da parte de governança, né, no estado de serviços digitais, e aí, quando a gente começou a pegar esse novo projeto, que a gente começou agora, a gente foi na CEPLAG e falou, vamos fazer a transformação digital. E aí a gente está, junto com a CEPLAG, fazendo esse processo como um todo. E aí é aquela coisa, né? Beleza, a gente está aqui falando de praia, mas você também está falando que tem algumas dificuldades que precisam ser melhoradas no time. Mas é aquela coisa, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então a gente começou também a entender que não é sobre estar no estado de praia, né? Praia de sombra, água fresca, né? De estar ali na mil maravilha, mas a gente também sabe que não dá para ficar no caos total. É realmente encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas para a gente trilhar. Até o próprio Scrum ele fala nisso, né? Porque ele é o Scrum ele é feito para desenvolvimento de produtos complexos. Se fosse para ser alguma coisa simples, a gente usava cascata, não usava o Scrum. Então é essa ideia da gente entender onde a gente está, ter essa ciência, encontrar um equilíbrio entre esse caos e conseguir fazer essa entrega. E eu acho que é isso, gente. Alguma dúvida? Está aberto, pessoal. Boa tarde de novo aqui, Joel. Aqueles que tiverem dúvidas, questionamentos, por favor, fique à vontade. Sayuri, acredito que foi esclarecedor. Pelo menos eu gostei de ver que nós saímos do 1.0 lá. Eu lembro lá atrás que nós conversamos sobre isso e já avançamos nesse período. O Anderson perguntou aqui, né? Referente ao gargalo do QA, ter apenas um profissional poderia desenvolver a equipe para ter mais QAs? Anderson, esse é o nosso problema. A gente abriu as vagas para QA, a gente não conseguiu, nem o QA passou. Aí eu fui olhar o resultado, até escorreu uma lágrima, assim, não posso não QA. Mas assim, a gente tem tentado, da parte de QA,
com o pessoal que entrou já de junho. A gente já começou uma outra trilha de treinamentos da equipe, porque não dá para parar, né? A equipe tem que entender que sempre vai ter melhorias. Então, a gente fez um treinamento na semana passada, ou retrasada, sobre histórias de usuário e como definir essas histórias de forma mais micro para o time conseguir entregar, né? Que o próprio time reclamou que as histórias estavam muito gigantescas, né? Então, vamos dividir melhor as histórias para poder fazer essas entregas mais assertivas. E aí, na semana que vem, por exemplo, o time quer fazer, a Luísa e o Sousol, que os dois que entraram na última, eles já vão atuar sobre a parte de Scrum voltado para devs, e aí a gente deixou para essa semana, na semana que vem, porque entrou novos devs, então a gente faz um alinhamento com todos. Aí eu acredito que daqui uns 15 dias a gente quer fazer um treinamento da parte de QA, então a gente também está tentando resolver esse gargalo, trazendo outras pessoas, ensinando, aprendendo e melhorando sempre, né? E é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Se eu não respondi, pode perguntar de novo. Muitos elogios aqui no chat, tá, Sayuri? Depois você dá uma olhadinha. Mais alguma pergunta? Não? Aí Sayuri, qualquer coisa também, se vocês tiverem pergunta, eu vou colocar aqui o meu e-mail da MTI, aí qualquer coisa podem me mandar, eu queria ver como é o fluxo de vocês, pode me mandar que a gente senta, conversa de uma boa. publicou? Coloquei o e-mail aí. Maravilha, então já que não temos mais perguntas, agradecer a presença de todos os colaboradores que estão aqui, colaboradoras, e essa é a nossa 21ª edição do Cafetec. Sayuri, gratidão, você já é cliente nossa aqui, e agradecer a toda a equipe, todos os envolvidos, a MTI está de parabéns por essa edição, e essa troca de ideias e compartilhamento de informações, e do nosso crescimento. Eu lembro do número 1.0, comentei aqui, Sayuri, lá atrás nós conversamos, nossa, esse índice está muito baixo e vamos trabalhar para melhorar, e vocês realmente já estão avançando. Parabéns, parabéns a toda a equipe, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Ele não é semanal, Humberto, tá? Ele é mensal, mas às vezes temos algum no intervalo, certo? Fiquem atentos às nossas redes, aos e-mails, e nós estaremos informando do nosso próximo encontro. Sayuri, gratidão novamente. Obrigada, gente, pelo fique bem, convite. Janine, fique bem todos aí. Sócrates, se estiver conosco aí, muito obrigado. Paulo Macedo e toda a equipe. Um abração. Tchau, gente.